Acredite em si. Confie nas suas capacidades. Sem uma confiança humilde, mais razoável, nas suas próprias capacidades, não poderá ser bem-sucedido ou feliz. Mas com uma autoconfiança resoluta alcançará o sucesso. Sentimentos de inferioridade e desadequação impedem a concretização dos seus sonhos, ao passo que a autoconfiança permite alcançar a realização pessoal e o sucesso. Tendo em conta a importância desta atitude mental, este livro vai ajudá-lo a acreditar em si e a libertar o seu poder interior. É impressionante o número de pessoas infelizes que se sentem debilitadas pela doença comumente designada por complexo de inferioridade. Mas escusa de sofrer desta aflição. Quando são tomadas as medidas adequadas, ela pode ser superada. É possível desenvolver uma confiança criativa em si mesmo, uma confiança justificada. Após um discurso proferido perante uma plateia de empresários num auditório municipal, encontrava-me no palco a saudar as pessoas quando um homem se aproximou de mim e, com uma intensidade vulgar, me perguntou: "Posso falar consigo a respeito de um assunto extremamente importante para mim?" Pedi-lhe para ficar depois de os outros saírem e, em seguida, dirigimo-nos para os bastidores, onde me sentei. Vim a esta cidade para fechar o negócio mais importante da minha vida, me explicou-me. O sucesso deste negócio é tudo para mim. Se fracassar, é o meu fim. Sugeri que ele se descontraísse um pouco, que nada era assim tão definitivo. Se corresse bem, ótimo, caso contrário, amanhã seria outro dia. Não tenho confiança nenhuma em mim, disse-me, desanimado. Não consigo acreditar em mim. Acho que não vou conseguir fechar o negócio. Estou muito desanimado e deprimido. Na verdade, lamentou-se, sinto-me completamente derrotado. Sou um homem de 40 anos. Por que é que toda a minha vida fui assolado por sentimentos de inferioridade, por falta de confiança e insegurança? Escutei a sua palestra sobre o poder do pensamento positivo e queria perguntar-lhe como posso aprender a acreditar em mim. Há 2 passos a seguir, respondi-lhe. Primeiro, é importante descobrir o que o leva a ter esses sentimentos de impotência. Isso requer uma análise e vai demorar algum tempo. Temos de abordar as enfermidades da nossa vida emocional como um médico que examina um mal-estar físico. Não pode ser feito de forma imediata, certamente não durante esta breve conversa, e pode implicar terapêutica com vista a uma solução permanente. Mas para o ajudar com este problema imediato, vou dar-lhe uma fórmula que vai resultar se a usar. Enquanto for a caminhar pela rua, sugiro que repita algumas palavras que lhe vou ditar. Repita-as várias vezes quando já estiver deitado. Amanhã, quando acordar, repita-as 3 vezes antes de se levantar. A caminho da sua reunião importante, repita-as mais 3 vezes. Faça-o com toda a confiança e receberá força e poder suficientes para lidar com o problema. Mais tarde, se for essa a sua vontade, podemos examinar o problema de fundo, mas independentemente daquilo que possamos descobrir após essa análise, esta fórmula pode ser um fator importante numa eventual cura. Foram estas as palavras que lhe ditei: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ele não conhecia este versículo, por isso escrevi-o num cartão e pedi-lhe que o lesse 3 vezes em voz alta. Se seguir essa fórmula, tenho a certeza de que tudo correrá de feição. Ele levantou-se, ficou em silêncio durante alguns instantes e depois disse-me com convicção: assim farei, doutor. Assim farei. Viu endireitar os ombros e sair para a rua. Tinha um ar patético, mas a postura que adotou ao sair porta fora revelava que a fé começava a surtir efeitos na sua mente. Mais tarde, revelou-me que aquela simples fórmula tinha feito maravilhas, acrescentando: parece impossível que algumas palavras da Bíblia consigam fazer tanto por uma pessoa. Posteriormente decidiu fazer uma análise que revelasse os motivos das suas atitudes de inferioridade. Esses sentimentos foram eliminados através de aconselhamento científico e pela aplicação da fé religiosa. Aprendeu a ter fé e recebeu instruções específicas que devia seguir, que serão reveladas mais à frente neste capítulo. Gradualmente, alcançou um nível de confiança razoável, sólido e estável.
Espantava o facto de ser agora um polo de atração e não de repulsa de tudo o que estava à sua volta. A sua personalidade assumiu um caráter positivo em vez de negativo e ele já não repele o sucesso, pelo contrário, atrai-o. Tem agora uma confiança genuína nos seus poderes. Existem inúmeras causas que explicam os sentimentos de inferioridade e muitos deles têm raízes na infância. Um executivo consultou-me sobre um jovem que pretendia promover na sua empresa. A questão é que não posso confiar-lhe informações sigilosas relevantes, o que é uma pena porque, caso contrário, promovê-lo-ia a meu assistente administrativo, me explicou-me. Tem todas as outras qualificações necessárias, mas fala demais, e mesmo sem intenção, revela assuntos importantes e de natureza privada. Após uma análise, descobri que ele falava demais apenas devido a um complexo de inferioridade. Para compensar essa fraqueza, cedia à tentação de exibir os seus conhecimentos. Confraternizava com indivíduos bem-sucedidos que tinham frequentado a universidade e integrado repúblicas estudantis. Mas a pessoa em questão tinha origens humildes e nunca tinha frequentado o ensino superior ou pertencido a uma república. Por conseguinte, sentia-se inferior aos seus colegas em termos de instrução e estatuto social. Para conquistar o respeito deles e aumentar a sua autoconfiança, o seu subconsciente, que procura sempre um mecanismo de compensação, forneceu-lhe uma forma de elevar o seu ego. Ele tinha acesso aos círculos mais restritos da indústria e acompanhava o seu superior a conferências onde conhecia figuras de renome e ouvia conversas privadas importantes. Divulgava estas informações privilegiadas para suscitar admiração e inveja nos seus colegas, o que servia para elevar a sua autoestima e satisfazer a sua necessidade de reconhecimento. Quando seu superior teve conhecimento da causa deste seu traço de personalidade, sendo um homem afável e compreensivo, fez ver ao jovem as portas que as suas capacidades podiam abrir na empresa. Disse-lhe ainda que o seu complexo de inferioridade alimentava a desconfiança que sentia em partilhar matérias confidenciais. Este autoconhecimento, em conjunto com a prática sincera das técnicas de fé e oração, fez dele um recurso valioso para a empresa. Os seus verdadeiros poderes foram libertados. Talvez consiga ilustrar a forma como muitos jovens desenvolvem um complexo de inferioridade através de uma referência pessoal. Quando era mais novo, eu era extremamente magro. Era muito enérgico, fazia parte da equipa de atletismo, era saudável e rijo como um pero, mas era magro. Isso incomodava-me porque não queria ser magro. Queria ser gordo. Chamavam-me magricela, o que muito me contrariava, uma vez que preferia que me chamassem a gordo. Queria ser entroncado, forte e gordo. Fiz de tudo para engordar. Tomava óleo de fígado de bacalhau, batidos, devorava milhares de sundaes de chocolate com natas e frutos secos, bolos e tartes, mas nada disso me afetava. Continuava magro e passava noites em claro a pensar e a sofrer por causa disso. Continuei a tentar engordar até aos 30 anos, quando, subitamente, se engordei, rebentei pelas costuras. Nessa altura, tornei-me inseguro por ser tão gordo e acabei por ter de perder uns 20 quilos com igual sofrimento, de modo a conseguir ter um peso adequado. Em segundo lugar, para concluir esta análise pessoal de que dou conta apenas porque pode ajudar outros a entender o funcionamento desta doença, era filho de um clérigo, facto que estava sempre presente na minha vida. Todos os outros podiam fazer o que lhes apetecesse, mas se eu tivesse um deslize mínimo, és filho de um pregador. Daí não querer ser filho de um pregador, pois os filhos dos pregadores têm a obrigação de ser bonzinhos e piegas. Eu queria ser conhecido como um durão. Talvez seja por isso que os filhos dos pregadores têm a reputação de problemáticos, já que se revoltam contra o facto de serem constantemente conotados com a igreja a que pertencem. Jurei que nunca seria um pregador. Além disso, nasci numa família em que quase todos os membros eram oradores públicos, e isso era a última coisa que eu queria ser. Costumavam obrigar-me a discursar em público, quando isso era algo que me aterrorizava. Já se passaram muitos anos desde essa altura, mas de vez em quando ainda sinto arrepios quando subo ao púlpito. Tive de usar todos os artifícios à minha disposição para ganhar confiança nos poderes que Deus me concedeu. Descobri a solução para este problema nas técnicas simples de fé que a Bíblia nos ensina.
Estes princípios são científicos e sólidos e conseguem curar qualquer personalidade do sofrimento causado pelo complexo de inferioridade. A sua utilização permite aos que sofrem desta condição encontrar e libertar os poderes que foram inibidos por esse sentimento de desadequação. Estas são algumas das origens mais comuns do complexo de inferioridade que inibe a nossa personalidade. Podemos ter sido vítimas de uma qualquer violência emocional durante a infância ou ser esta a consequência de determinadas circunstâncias ou de algo que fizemos a nós próprios. Esta condição pode ter origem num passado nebuloso que se esconde nos recessos mais recônditos da personalidade. Talvez tenha tido um irmão mais velho que era um aluno brilhante, que tivesse notas máximas na escola ao passo que o leitor era apenas um aluno mediano, e era chamado à razão por isso mesmo. Por isso acreditava que nunca conseguiria ser tão bom como ele. As notas dele eram as melhores e as suas apenas medianas, e o leitor assumiu que nunca deixaria de ser mediano ao longo da sua vida. Aparentemente, nunca percebeu que alguns dos alunos que tinham notas medianas na escola viriam a tornar-se nas pessoas mais bem-sucedidas fora da escola. Nada garante que alguém que obtenha a melhor nota na universidade se torne na pessoa mais importante do país. Talvez as suas notas máximas se acabem assim que ele recebe o diploma, ao passo que o aluno mediano pode vir a tornar-se brilhante ao longo da vida. A solução para eliminar o complexo de inferioridade, que é outro termo para uma descrença profunda em si mesmo, é encher a sua mente até transbordar com fé. Cultive uma fé inabalável em Deus e verá que desenvolve uma fé humilde, mas firmemente realista em si mesmo. A fé dinâmica é alcançada através da oração em abundância, da leitura e da absorção mental da Bíblia e da prática destas técnicas de fé. Num capítulo subsequente irei abordar fórmulas específicas de oração, mas quero salientar que o tipo de oração que produz a qualidade de fé necessária para eliminar complexos de inferioridade tem uma natureza particular. As orações superficiais, formais e simplistas não são suficientemente poderosas. Perguntaram a uma maravilhosa mulher negra, cozinheira na casa de amigos no Texas, como conseguia superar com mestria os seus problemas. Ela respondeu que os problemas comuns podiam ser resolvidos com orações comuns, mas que quando temos um problema importante, temos de rezar de forma mais profunda. Um dos meus amigos mais inspiradores foi o falecido Arlov B. Andrews, de Syracuse, Nova York, um dos empresários e especialistas em matérias de espiritualidade mais competentes que já conheci. Dizia ele que o problema da maioria das orações era não terem a dimensão adequada. Para obterem resultados através da fé, dizia ele, aprendam a rezar em grande. Deus vai julgar-vos de acordo com a dimensão das vossas orações. Escusado será dizer que ele tinha razão, pois segundo as Sagradas Escrituras, seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9:29. Por conseguinte, quanto maior for o problema, maior deve ser a oração. Roland Reis, o cantor, citou-me as palavras do seu avô, um homem cuja instrução não foi igual à do seu neto, mas cuja sabedoria tinha alicerces sólidos. O problema de muitas orações é não terem tração. Deixe as suas orações penetrarem bem fundo nos seus medos, dúvidas e inseguranças. Faça orações com grande profundidade e veemência, que tenham muita atração, e será imbuído de uma fé sólida e vital. Consulte um conselheiro espiritual competente e permita que ele lhe ensine a ter fé. A capacidade de ter e utilizar a fé e de libertar os poderes que ela proporciona são aptidões que, como qualquer outra, devem ser estudadas e praticadas até a perfeição. No final deste capítulo encontrará uma lista com 10 sugestões para superar o seu complexo de inferioridade e potenciar a sua fé. Põe em prática estas regras de forma diligente e elas ajudá-lo a desenvolver confiança em si mesmo, dissipando os seus sentimentos de inferioridade, por mais enraizados que eles estejam. Mas, para já, quero salientar a eficácia da sugestão de conceitos de confiança à sua mente com vista a fomentar sentimentos de autoconfiança. Se a sua mente estiver obcecada com pensamentos de insegurança e desadequação, isso deve-se, obviamente, ao facto de tais ideias terem dominado o seu pensamento durante um longo período de tempo. A mente tem de ser alimentada com outro padrão de ideias, mais positivas, o que só se consegue através da sugestão repetitiva de ideias de confiança. Na azáfama da existência cotidiana é necessário disciplinar o pensamento caso pretenda reeducar a mente e torná-la numa força motriz. É possível, mesmo em simultâneo com os afazeres diários, alimentar o consciente com pensamentos positivos.
Vou agora falar-lhe de um homem que fez isso mesmo recorrendo a um método singular. Numa manhã gelada de inverno, o referido indivíduo apanhou-me num hotel numa cidade do Midwest para me levar numa viagem de cerca de 55 quilômetros até a cidade onde ia dar uma palestra. Entramos no carro e aceleramos por uma estrada escorregadia. Ele conduzia a uma velocidade acima da que eu considerava aconselhável, por isso lembrei-lhe que tínhamos muito tempo e sugeri que fossemos mais devagar. Não se preocupe com a minha condução, respondeu. Também eu costumava viver cheio de inseguranças, mas consegui superá-las. Tinha medo de tudo. Tinha medo de viajar de carro ou de avião, e se alguém da minha família ia para fora, não descansava enquanto essa pessoa não regressava. Vivia com o receio constante de que algo de errado iria acontecer, e isso tornava a minha vida num inferno. Vivia atormentado por sentimentos de inferioridade e falta de confiança. Este estado de espírito refletia-se no meu negócio e as coisas não corriam bem. Mas descobri um plano maravilhoso que afastou todas essas inseguranças da minha mente, e agora vivo com um sentimento de confiança, não só em mim, mas na vida em geral. O seu plano maravilhoso era o seguinte: ele apontou para 2 clipes presos no painel de instrumentos do carro, por baixo do para-brisas, e abrindo o porta-luvas, retirou um molho de pequenos cartões. Escolheu um e prendeu-o ao clipe. Dizia o seguinte: se tiverdes fé, nada vos será impossível. Mateus 17:20. Retirou esse cartão, baralhou os cartões com mestria com uma mão enquanto conduzia o carro, selecionou outro e colocou-o debaixo do clipe. Neste podia ler-se: se Deus está ao nosso lado, quem será contra nós? Romanos 8:31. Sou caixeiro viajante, explicou-me, e passo o dia ao volante em visitas aos meus clientes. Descobri que, durante a condução, temos todo tipo de pensamentos. Se o nosso padrão de pensamento for negativo, temos muitos pensamentos negativos durante o dia e isso, obviamente, é prejudicial para nós, mas eu era uma pessoa assim. Passava o dia a conduzir entre compromissos profissionais com pensamentos temerosos e derrotistas, e esse era um dos motivos que explicavam os meus fracos resultados em termos de vendas. Mas desde que uso estes cartões enquanto conduzo e decoro estas palavras, aprendi a pensar de maneira diferente. As inseguranças que costumavam atormentar-me praticamente desapareceram, e em vez de ter pensamentos receosos de derrota e ineficácia, tenho pensamentos de fé e coragem. É extraordinária a forma como este método mudou a minha vida. Ajudou-me também em termos profissionais, porque não é possível fazer uma venda se chegamos ao escritório do cliente a pensar que ele não vai querer fazer negócio. Este plano utilizado pelo meu amigo é muito inteligente. Ao encher a mente com proclamações da presença, apoio e ajuda de Deus, conseguiu alterar os seus processos mentais e pôr fim ao domínio do seu sentimento de insegurança. Os seus poderes potenciais foram libertados. Aumentamos os nossos sentimentos de insegurança ou segurança através da forma como pensamos. Se os nossos pensamentos se fixam em expectativas sinistras de acontecimentos terríveis, o resultado é um sentimento de insegurança constante. O que é mais grave é a tendência de criar, através do poder do pensamento, a própria circunstância que tememos. Este caixeiro viajante criou efetivamente resultados positivos através de pensamentos vitais de coragem e confiança, recorrendo a um processo que consiste em colocar cartões à sua frente enquanto conduz. Os seus poderes, curiosamente inibidos por uma psicologia derrotista, fluem agora a partir de uma personalidade na qual as atitudes criativas foram estimuladas. Aparentemente, a falta de autoconfiança é um dos grandes problemas que afligem a humanidade nos dias que correm. Foi realizado um estudo universitário junto de 600 alunos que frequentavam cursos de psicologia. Foi pedido aos alunos que descrevessem os seus problemas pessoais mais complicados. 75% indicaram a falta de confiança. Podemos depreender que o mesmo se aplica à população em geral. Por toda a parte encontramos pessoas que nutrem medos, que se escudam da vida, que sofrem de um sentimento profundo de desadequação e insegurança, que duvidam dos seus próprios poderes. No seu âmago, desconfiam da sua capacidade de estar à altura das responsabilidades ou de agarrar as oportunidades. Sentem-se constantemente manietadas por um medo vago e sinistro de que vai acontecer algo de errado. Não acreditam que têm a capacidade de serem o que querem ser, por isso contentam-se com menos do que aquilo de que são capazes.
Milhares de pessoas passam a vida prostradas, derrotadas e receosas. Na maior parte dos casos, essa frustração de poder é desnecessária. Os reveses da vida, a acumulação de dificuldades e a multiplicação de problemas tendem a sugar a energia e a deixar-nos esgotados e desanimados. Nestas condições, o verdadeiro estatuto do nosso poder é muitas vezes obscurecido e acabamos por ceder a um desalento que não é justificado pelos factos. É essencial reavaliar os valores da nossa personalidade. Se for enquadrada num espírito de razoabilidade, esta avaliação pode convencer-nos de que estamos menos desanimados do que julgamos. Por exemplo, fui consultado por um homem com 52 anos que se encontrava-se num estado de extremo desânimo e revelava um desespero enorme. Nas suas palavras, sentia-se acabado. Disse-me que havia perdido tudo o que tinha construído ao longo da sua vida. Tudo? Perguntei. Tudo, repetiu-me. Reafirmou que estava acabado. Não me resta mais nada. Desapareceu tudo. Não tenho esperança, e estou demasiado velho para recomeçar. Perdi toda a minha fé. Naturalmente, senti alguma empatia por ele. Era evidente que o principal problema era o facto de a sombra do desespero ter penetrado na sua mente e toldado a sua visão, distorcendo-a. Sob a influência deste raciocínio deturpado, os seus verdadeiros poderes inibiram-se ao ponto de o deixar impotente. Muito bem, disse-lhe eu, por que não pega numa folha de papel e escreve aquilo que lhe resta de valor? Não vale a pena, suspirou. Já lhe disse que não me resta nada. Veremos, respondi-lhe, acrescentando em seguida, ainda tem a sua esposa ao seu lado, sim, claro, e ela é uma mulher maravilhosa. Estamos casados há 30 anos. Nunca me deixaria, por pior que fosse a nossa situação. Muito bem, vamos apontar isso, a sua esposa continua ao seu lado e nunca o deixaria, por pior que fosse a vossa situação. E tem filhos? Sim, respondeu-me. Tenho 3 filhos que são extraordinários. Fiquei comovido quando os ouvi dizer, pai, gostamos muito de ti, podes contar sempre com o nosso apoio. Pois bem, é o segundo item da lista, 3 filhos que o adoram e que o apoiam.